Milgar, tudo bem? Estamos começando mais um Norte Debate, hoje, como sempre, recebendo grandes convidados aqui com a nossa bancada. Ao meu lado, o jornalista José Vieira, também contamos sempre na bancada com a presença marcante do João Costa e, mais do que ilustre, convidada hoje também na bancada de questionadores, debatedores do Norte Debate, nossa prestigiada Sandrinha Macedo. Seja muito bem-vinda. Nós vamos conversar hoje no programa com a senhora Kessia Liliana, que é a superintendente do PROCON estadual. Seja muito bem-vinda ao nosso debate. Estamos já para o sertão do estado, Cajazeiras, Souza, também chegando em Catuguá do Rocha, no Brejo da Paraíba, Guarabira, nos canais fechados, também, claro, nos streams para o mundo inteiro e para a Grande João Pessoa e Campina Grande. Nós estamos também no canal do YouTube do Sistema O Norte. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada a você, a todos os que estão na bancada. Dizer que estivemos recentemente em Cajazeiras, no Mutirão, e sempre é um prazer para o PROCON Paraíba estar representado aqui na minha pessoa, tirando dúvidas dos consumidores, prestando contas do nosso trabalho à frente do PROCON Paraíba. Sandrinha Macedo, bem-vinda. Vamos começar com a voz das mulheres. Obrigada, é um prazer estar aqui com todos vocês, pela Kessia Liliana também. Acho que não só os telespectadores, eu tenho muitos questionamentos também, é importante, vamos aprender muito e saber muitas coisas do PROCON, o serviço do PROCON para todo o nosso estado. Já posso começar fazendo pergunta? Então, doutora Kessia, primeiro, muita gente quer entender qual a diferença do PROCON estadual do PROCON municipal. Pois não, Sandrinha, a diferença entre um e outro é tão somente a circunscrição. O PROCON do estado, ele atende a todos os consumidores que têm relações de consumo no estado. Os municipais, cada um estão adstritos ao seu município, mas nós temos competência concorrente. Ou seja, a mesma coisa que faz um PROCON estadual, faz um PROCON municipal, onde, no caso do PROCON do estado, é o coordenador da política estadual de defesa do consumidor. Por isso, nós temos uma interlocução muito próxima aos PROCONs municipais que possibilitam maiores entregas aos consumidores. Seu João Costa, nós, para além de vendedores de informações de notícias, somos também representantes desses consumidores dos mais diversos produtos. Esse elo do jornalismo com o consumidor, estamos aqui com a doutora Kessia para questionar exatamente em nome dessa nossa plateia que nos acompanha pelas plataformas digitais e também nos canais fechados. Olá, amigos. Doutora Kessia, em outubro, novembro do ano passado, para ganhar uma eleição, o governo reduziu impostos e a gasolina caiu de preço. Aí vem um novo governo, mantém a gasolina no mesmo patamar. Mas os donos de postos de gasolina estavam e continuam ávidos para remarcarem os preços. Se a gente sai, a senhora disse que esteve em Cajazeiras. Se a gente vai de João Pessoa a Cajazeiras, a gente encontra postos de gasolina onde não tem tabela. Isso é aceitável, o posto não ter preços. E essa avidez para remarcar, como é que vocês estão acompanhando essa coisa? Pois não, João Costa. Realmente a precificação, a informação de forma clara, precisa e ostensiva ao consumidor, ela não pode ser tolerada não ter. Nesse sentido, por onde nós passarmos, que nós encontrarmos algum estabelecimento comercial, e no caso específico de combustíveis, sem a precificação, é a autuação imediata, tanto pelo PROCON como pela ANP, que são os órgãos que eles controlam como é que está essa relação de consumo. Você nos propicia a oportunidade de comentar também com o consumidor que ano passado nós tivemos reduções, retirados alguns tributos federais e os PROCONs, como sempre, muito instados pela população para que respondêssemos nesse quesito. Dizer para vocês que o PROCON do Estado, enquanto coordenador do sistema estadual, reuniu os PROCONs municipais, formamos uma comissão processante dos preços de combustíveis. Por quê? Porque quando o aumento chegava, era sentido imediatamente.
Quando a gente tinha uma redução de preço, aí demorava não a acabar o estoque, né? Sem contar que, principalmente no sertão ou nos postos menores, nós sempre encontramos a notícia de que não estava havendo abastecimento aos postos não bandeirados. Pois bem, fizemos essa comissão, chegamos no resultado final, do qual entregamos à população através da imprensa, onde nós apuramos que realmente aquilo que estava sendo comentado pelo Sindipetro estava ocorrendo. Após tudo isso, fizemos os devidos encaminhamentos à Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, ao CAD, ao Ministério Público, à Polícia Civil e à Polícia Federal, para que fosse apurado também em cada âmbito essas possíveis irregularidades encontradas no âmbito administrativo. E na nossa seara, todos aqueles, ou distribuidoras, ou postos que elevaram sem justa causa, foram todos autuados pelo PROCON. No tocante ao preço, é bom que fique claro, não existe tabelamento de preço, o preço é livre. No entanto, para que você aumente, você tem que justificar, né? Então tem que haver a publicização ao consumidor do quanto está sendo cobrado. Não pode expor o produto sem publicizar quanto é o preço, seja ele ou no posto de combustível ou em qualquer outro estabelecimento. Se não houver precificação, é autuado imediatamente. E aí, já deixa. Qualquer consumidor, ele poderá reclamar junto ao PROCON do Estado, ou presencialmente em cada uma das nossas 22 unidades, ou virtualmente, através do nosso Instagram, Facebook, Twitter, ou mesmo através do WhatsApp 98618-8330. José Vieira, seja bem-vindo. Obrigado, prazer tê-lo aqui. Vou continuar na área de combustíveis aí, chamada por João Costa já. É lícito cobrar, ter um preço para pagamento em dinheiro e PIX, né, que agora é o que se faz, né, e ter um preço majorado para cartão de crédito, para compra de cartão de crédito. Eu, particularmente, estou indo muito ao interior do estado nesse momento, e postos ali na região de Juazeirinho, de Junco, eles adotam isso claramente. Pode ser feito isso? De forma alguma. O preço, ele pode ser diferenciado no cartão e à vista. Em 2017, na época o presidente era Temer, ele fez uma lei que modificava como é que poderia ser. Mas como é que no caso, o fornecedor, ele tem que informar o consumidor? Bom, na questão dos combustíveis, a gasolina é, digamos, R$10. À vista, ela pode ser R$8,50. Por exemplo, muito comum no interior, R$10 o hambúrguer. À vista, pode ser R$9. Então, nunca para majorar, mas para reduzir. Esses preços do valor do cartão, eles têm que já estar embutidos. Não pode falar em majoração de preço. Ou a ideia de quando foi feita essa lei é exatamente para que o consumidor ele pudesse pechinchar. E aí ele pudesse pagar à vista ou no PIX. Quer ver disso aí? Tem outra informação também. Muitos consumidores às vezes compram pelo PIX e sai da conta dele imediatamente, mas não entra no do fornecedor. De quem é essa culpa? Quem resolveu receber por PIX foi aquela empresa. Então, se o consumidor ele comprova através do comprovante que ele fez o pagamento, aí a má prestação de serviço está entre o banco e aquele fornecedor, nunca em prol do consumidor. Então é importante que nós saibamos os nossos direitos para que nós possamos reclamar. Então, pode sim haver diferenciação, mas a menor, nunca para majorar. Então, hoje, por força de lei, pode haver o preço de à vista diferente do preço de à prazo. Antigamente, se você pagava no cartão, era o mesmo preço de à vista. Hoje em dia, não. A lei ela diz que pode haver o preço no cartão do preço à vista, mas sempre o preço tem que estar lá, precificado quanto é e não para aumentar, podendo reduzir. Eu vi uma experiência recente, Zé Vieira, eu acho que pode exemplificar muito claramente para o nosso web espectador essa diferenciação, né? Porque é um tanto complexo. O consumidor chega num posto de combustíveis, ele vai ter lá, digamos, a gasolina a 5,9
no valor à vista, no dinheiro, e tem claramente lá o anúncio, é sempre assim, a gente chega lá a pegar no dinheiro ou no Pix, a 5,9 o litro da gasolina, mas no cartão ele tem uma diferença a maior. Isso sendo informado claramente não estaria sendo uma irregularidade. Porém, no caso da gastronomia, vi experiência hoje, inclusive, num restaurante, onde na hora, um pessoal muito educado, por sinal, um atendimento de excelência, mas na hora da conta, R$ 82 a conta, e quando a pessoa percebeu que eu iria puxar o cartão de crédito, no cartão, senhor, vai aumentar R$ 3. Ela contabiliza ali o percentual. Ou seja, no caso do restaurante, o consumidor saiu lesado. Exatamente, e isso não pode acontecer. A informação ela precisa ser clara, precisa, ostensiva, do qual o consumidor, ao verificar, ele já sabe o preço. Bom, se eu pagar em dinheiro, é tanto. Se eu pagar no cartão, é tanto. Diferente de você fazer um pagamento e você ser surpreendido, vai acrescentar outro valor. Isso não pode. Isso é considerado uma prática abusiva que, pelo R$ 39,10, elevar o preço sem justa, qual a justificativa? Ele já sabia o custo do cartão, então ele pode reduzir, né, dando essa informação de uma forma correta ao consumidor. Previamente. Previamente, até o consumidor ele não pode ser surpreendido com a elevação do preço, e sim com o que está sendo oferecido a ele. Ok, doutora. Mas, voltando aos combustíveis, são 223 municípios. A senhora tem pessoal para fiscalizar? Olha assim, João. Exatamente, nós temos, nossa fiscalização, ela fica na capital. Só para você ter ideia, até março, nós já tínhamos percorrido 700 estabelecimentos. Nós tínhamos percorrido 55 cidades este ano. Então, nós precisamos estar sempre em movimento, até porque, se você me perguntar, se você fiscaliza tudo que ocorre de relação de consumo, não teria nunca um governo que tivesse essa capacidade de atingir a todos, em todas as áreas. No entanto, nós sempre buscamos ter fiscalização no interior e fiscalização na capital. E a principal demanda, ela ocorre, por incrível que pareça. Aqui nós temos PROCON municipal, PROCON estadual, MP PROCON, Defensoria Pública, e é sempre cada vez mais crescente o número de consumidores que são impactados. Sem contar que, para todo o país, nós temos a possibilidade, através da plataforma consumidor.gov.br, que o consumidor, de uma forma virtual, ele possa reclamar das relações de consumo existentes diretamente com a empresa, igual ao que acontece no Reclame Aqui. Só que o Reclame Aqui é de âmbito entre empresas, e o consumidor.gov é do governo federal, onde os PROCONs é quem assiste. Então, eu jamais teria que ter pelo menos 223 fiscais para estarem ao mesmo tempo em todos os municípios. Tem quantos? Nós temos 11. Mas, gente, por incrível que pareça, nós somos referência nacional em quantitativo. Em tudo, para vocês terem ideia, em relação à maioria dos PROCONs, nós temos muitos trabalhos que eles são copiados de âmbito nacional. Inclusive, sempre estamos recebendo outros colegas de fora. Diz, é pequeno? É. Mas, no entanto, a gente tem um trabalho contínuo de quê? De padronização, de checklists. Quando a gente passa, a gente já vê banco, a gente já vê supermercado, a gente já vê farmácia, quais são aquelas principais irregularidades encontradas. A gente falou em irregularidades, falou sobre o consumidor ser lesado, mas de uma forma didática. O que a pessoa deve fazer? No caso, foi ao restaurante, se sentiu lesado porque na hora de pagar com cartão de crédito pagaria mais caro. O que eu tenho que fazer? Como é que eu chego até o PROCON e tento reaver para que aquele estabelecimento ou outros não me lesem? A superintendente do PROCON estadual, nossa entrevistada de hoje no nosso debate, Kessia Liliana, responde a pergunta de Sandrinho Macedo depois do nosso debate. Segura aí. O governo da Paraíba criou uma força-tarefa para aumentar a segurança em escolas públicas e particulares do estado. As ações incluem rondas policiais, monitoramento de redes sociais e implantação de protocolos de segurança. E também um canal para denúncias, o Escola Segura. Se você receber mensagens com ameaças, não passe adiante.
Ligue 197 ou acesse o site e informe as autoridades. Paz nas escolas, tarefa de todos. Governo da Paraíba. A vida é o mundo em movimento. E a beleza está por toda parte. Nas grandes e nas pequenas coisas que a gente vê. A beleza da vida está em você e nas pessoas que você ama e cuida. E o que nos move? O amor pelo que a gente faz. É o que nos move para fazer diferente e melhor. Bem-vindo ao HBOL, o mais moderno hospital de olhos da Paraíba. Atendimento humanizado e a tecnologia dos grandes centros médicos do país. Agende a sua consulta 3022 5050. HBOL, você nunca viu igual. Tava difícil demais para mim enxergar. Fiz a cirurgia, eu abri o olho, eu já vi tudo. Falei, eu disse, Deus é maravilhoso, estou enxergando. Esperei muito por esse dia, agora é só olhar para frente e ser feliz. É isso que o Opera Paraíba faz. Acaba com a espera das cirurgias e transforma vidas. Já foram realizadas mais de 38 mil cirurgias. Só este ano foram mais de 7 mil, superando todas as metas. O Opera Paraíba já salvou milhares de vidas e hoje é um programa referência no país. Viu? Esta é a saúde do governo da Paraíba. É o seu futuro que está chamando e a melhor forma de atender é investir em você. Há 25 anos, o Uniesp junta tradição e inovação e já transformou a vida de mais de 40 mil alunos. Campus amplo e agradável, mais de 30 laboratórios modernos e equipados. Conceito máximo no MEC. O Uniesp é a melhor experiência universitária para você. Escolha sua graduação ou pós. Uniesp 25 anos, sempre mais. Os investimentos do governo da Paraíba em segurança estão deixando a nossa polícia mais preparada e a nossa gente mais protegida. A sensação de segurança faz parte do trabalho da Polícia Militar. Quanto melhor a sensação de segurança, mais satisfeito fica o policial militar. Com novos veículos de busca e salvamento, equipamentos e tecnologia, os policiais e bombeiros estão trabalhando com mais eficiência e agilidade. A evolução é constante, por isso a população se sente mais segura. Aí sim, esta é a segurança do governo da Paraíba. Muito bem, saudações! Estamos de volta com o Norte Debate, hoje entrevistando a doutora Kessia Liliana, que é a superintendente do PROCON estadual. Estamos falando sobre direito do consumidor, assuntos mais do que palpitantes, já chegando nesse segundo bloco. Fazendo a nossa saudação especial, você de João Pessoa e Campina Grande, e você do mundo inteiro, acompanhando o sistemonorte.com.br e também o canal O Norte, a TV O Norte, na plataforma de vídeos YouTube. Estamos também nos canais fechados de Cajazeiras e região, 44, canal da Netline. Temos em Guarabira e região, no Brejo do Estado, LM Telecom, canal 10. E Souza e região, vocês nos acompanham pelo canal 10, também nesse caso da WR Link. Novidade, estamos chegando em Catolé do Rocha pela TV Ao Sol. Muito obrigado pela companhia, você que está conosco também nas plataformas digitais. Compartilhe o nosso conteúdo, o Norte Debate. Sandrinha Macedo, um questionamento importante do bloco passado. Isso, a gente fala aqui sobre esse lesado, mas se sentindo lesado, o que deve fazer, doutora? Olha, a primeira coisa que o consumidor tem que fazer é reclamar junto ao fornecedor. Você tem consciência do seu direito, e isso a imprensa ela tem um papel preponderante, porque ela leva esse conhecimento aos consumidores através de entrevistas como essa. Se você sabe que aquilo está sendo errado, você chama o gerente e diz, olha, isso aqui está errado, você pode diminuir o preço à vista, né, e não aumentar. Caso não seja resolvido imediatamente, aciona o PROCON, ou através do 151, ou através do nosso WhatsApp, 98618-8330, para que nós possamos intervir e chegar junto àquele fornecedor e ele venha atender o direito do consumidor. Nós estamos falando de um código que tem 33 anos, vai completar agora em setembro. E mesmo assim, coisas básicas, como foi colocado aqui, de preço, a gente ainda encontra
estabelecimentos que não fazem a oferta da forma correta. Nesse sentido, o PROCON ele também tem um trabalho educativo. O código ele é de proteção e defesa. Ele primeiro visa já proteger através da educação. E isso a gente faz junto às escolas, universidades e também junto aos fornecedores, num projeto Fornecedor Consciente e Consumidor Contente. Quando essa proteção através da educação não é suficiente, aí vem a defesa, através da fiscalização ou dos processos administrativos instaurados no órgão, que quando não são resolvidos a contento, são aplicadas multas que variam entre 200 até 3 milhões de UFRE. Ou seja, a multa não é uma coisa tão pequena. Ela é extremamente significativa e dependendo daquela infração, mas nunca podendo ser menor do que esse valor. Para vocês terem uma ideia, hoje dá mais de 10 mil reais. Só para vocês também, a título de ilustração, o ano passado nós tivemos mais de 60 mil atendimentos. E isso vem repercutir no índice de resolutividade extremamente alto, nos mais diversos segmentos, né? Seja através daquelas linhas diretas que o PROCON tem com as empresas, onde com a ligação nossa a gente resolve o problema, seja na instauração do procedimento administrativo, onde nós temos uma resolutividade também alta, mas aquelas que não resolvem e que infringem o direito do consumidor são penalizadas com essas multas que são arrecadadas e devolvidas à população através de exemplares de Código de Defesa do Consumidor, de palestras, de programas, de eventos, todos focados na defesa do consumidor. Gostaria de saber, Zé Vieira, com a doutora Kessia, como é que é o nível hoje de reclamação das compras digitais, o chamado e-commerce? Estamos na era digital, né, Zé Vieira? E isso mexe com os PROCONs municipais, mas eu gostaria de saber do PROCON estadual. Em nível de estado, da Paraíba, hoje, o nível de reclamações ainda é muito alto com relação a compras no digital? Com certeza, o número de reclamações, ela cada vez mais se destaca nesse âmbito, porque principalmente com a pandemia, se nós já tínhamos um número de consumidores que eles compravam de forma virtual, eu particularmente, eu acho que 90% das minhas compras são virtuais. Até porque, nesse tipo de compra, ele permite que o consumidor ele tenha um prazo de reflexão. Se aquela compra não foi conforme ele esperava, ele tem um prazo de 7 dias para que ele tenha pelo menos um dia de descanso, Sandrinha, e ele possa dizer, não quero, e devolver aquela mercadoria, sabendo que todas as despesas correm por conta do fornecedor. Por isso que o preço virtual ele é bem mais baixo do que quando você vai em uma loja física. E hoje a gente já se depara várias vezes quando o consumidor ele vai em algumas grandes redes de lojas físicas, aí ele olha lá o preço, vê o produto, né? Aí diz, não, eu vou comprar virtualmente no site. Não, eu faço o mesmo preço. Por quê? Porque começa-se a perceber que esse é um segmento, esse tipo de compra, que cada vez mais cresce pela comodidade, pelo direito do consumidor dele poder se arrepender e dele também ter a consciência que ele deve sempre agir com boa fé, tanto da parte do fornecedor, como também do consumidor. Mas quem é campeã, as empresas? Qual é a empresa campeã em reclamações? Mercado Livre, Express, telefonia. Não. Se você for buscar no ranking de reclamações online, eu não posso... As empresas. Hoje em dia eu não sei lhe dizer agora, mas eu posso procurar esse dado e lhe dar. A nível de todas as demandas dos consumidores, nós temos hoje, cada vez mais, as instituições financeiras, os cartões de créditos e bancos são aqueles que são mais demandados, as companhias de energia e água e as telefonias. Por incrível que pareça, a gente tem tanto esse ranking na demanda, na reclamação, como quando a gente vai para o mutirão, por exemplo, as telefonias, elas são mais demandadas, energia e água também, mas, veja, de telefonia, numa residência, quantas linhas se tem? Na minha casa somos 7, tem 9 linhas telefônicas. Geralmente, mais de uma pessoa da casa, por exemplo, eu tenho a institucional e a minha pessoal, né? E aí vem todo mundo precisa de energia e de água. Então, são as mais demandadas.
Por imperativo do artigo 44 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, todo dia 15 de março nós lançamos o ranking das empresas mais reclamadas no órgão. Aí aqueles processos que eles foram finalizados como fundamentados, atendidos e não atendidos. Quando está lá no ranking que ele não atendeu, é que a gente aplicou a penalidade. Quando diz que foi reclamada, atendida, é que foi resolvida para o consumidor. Né? Então, é importante que se diga que cada vez mais nós temos mais essas empresas lutando para não estarem nesse ranking. Mas desde a pandemia, as instituições financeiras elas estão sempre na frente, junto às mais demandadas pelos consumidores. Falando em pesquisas, o PROCON sempre faz trabalho de pesquisas e divulga para os consumidores, não é? Quais as pesquisas que são sempre colocadas para que o público tenha de uma forma mais recente? É sobre combustível? É sobre alimentos? Pois não, Sandrinha. Nós temos várias pesquisas. As pesquisas de época, que é Natal, Ano Novo, Dia das Crianças, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Páscoa, né? Dia das Crianças. Essas são as de épocas. Nós temos as pesquisas de rotina, que são combustível. Todo mês tem pesquisa de combustível, de cesta básica, de hortifruti, de carnes. Essas todas nós temos. Nós temos uma média de 3 pesquisas diferentes semanalmente. Tem semanas que tem até mais. E aí elas servem para quê? Para nortear os consumidores paraibanos dos preços médios praticados no mercado. Por exemplo, é o mesmo item, a mesma quantidade e os valores são diversos. Por exemplo, a gente teve numa pesquisa de carne a diferença de R$50, agora, Páscoa. No pescado, a diferença de, salvo engano, foi R$36, R$70 no bacalhau. Então, a gente está falando da mesma coisa. A gente tem as pesquisas que nós comparamos os preços, aquelas comparativas, e pesquisas informativas, como, por exemplo, final do ano, cestas de Natal, né? Não aquela cesta que já vem pronta, aquela é comparativa, mas de ceias natalinas. Então, a gente oferta ao consumidor a possibilidade dele sempre saber o preço médio praticado no mercado e aí, na hora da compra, ele olhar onde é mais barato. Essas pesquisas, elas apresentam a variação em termos percentuais, a diferença em termos reais, quanto é a economia entre um estabelecimento e outro. Por quê? Porque, Murilo, não adianta só dizer a variação de 400%, chama atenção. Mas, às vezes, esses 400% podem representar centavos. Eu gosto sempre de ver onde é a real economia do consumidor. E, para isso, que nossas pesquisas também demonstram isso. O consumidor entrando no site procon.pb.gov.br, ele vai encontrar todas essas pesquisas para, inclusive, como é o caso de algumas universidades, fazerem um comparativo e um estudo dessa evolução dos preços. Desde quando está no banco do PROCON? Desde 2015. Desde 2015 que todas as pesquisas lá se encontram, inclusive podendo ser acessado por universidades. Aí já abre um espaço para dizer de vários convênios que nós temos com várias universidades dentro do PROCON, seja no trabalho de educação financeira, onde a gente tem gratuitamente ao consumidor a possibilidade desse consumidor ele poder fazer seu orçamento doméstico, ele verificar onde é que ele pode economizar, para verificar também se tem juros abusivos, verificar também naqueles casos de superendividados, que a gente possa chamar todas essas empresas para negociar, né, em única rodada, aquela situação. E aí, cada vez mais é comum, quando eu falei, João, que nós éramos referência, tem muita coisa que o nosso Estado, quando os nossos colegas eles saem, que ele vê, isso não é só o PROCON estadual, não. Os PROCONs municipais na Paraíba também são destaque, né? Então, é importante que nosso sistema ele está bem integrado, agora ainda muito carente. Por quê? Porque quanto mais você tenha serviços ofertados, mais a demanda é necessária por parte do consumidor. Uma dúvida que muitos têm também é quando é que eles devem ir para pequenas causas e devem ir para o PROCON? Qual a diferença? Olha, a diferença é que o PROCON ele é um órgão administrativo, né? Então, ele com certeza ele resolve de forma mais célere do que o judiciário, né? Então, muitas vezes eles precisam, inclusive, de amealhar provas. Através do PROCON, a gente pega todas essas provas
para que nós possamos, aquele consumidor possa ingressar no judiciário já de posse de um parecer nosso. Tem tempo ainda para a direção, para mais uma pergunta, mais 3 minutos? Então, Zé Vieira. Vamos lá. Tem um ponto hoje que me preocupa muito, é a venda fácil do crédito para pessoas. Eu percebo que, principalmente no interior, tem muitas famílias pobres, onde basicamente se vive apenas de uma aposentadoria daquele núcleo familiar e aquela renda está praticamente comprometida com empréstimos e os juros muitas vezes abusivos, né? O que é que o PROCON tem nessa área que possa até mesmo fazer campanhas para esclarecer que o empréstimo é algo, digamos assim, emergencial, numa situação de grande necessidade se faz o empréstimo, e não algo corriqueiro, como as empresas, inclusive em anúncios, querem impor hoje à sociedade. Por exemplo, eu vi certo dia um anúncio onde uma empresa dizia: está estressado? Vá viajar, programa sua viagem, faça um empréstimo e vá descansar. Antecipe o seu 13º. Você se endividar para uma coisa, digamos, supérflua, como é uma viagem. Então, assim, essa história do crédito fácil, da propaganda fácil, de vender algo que é extremamente complicado para famílias, como se fosse corriqueiro e fácil, me preocupa muito. Eu concordo com você, Vieira, e aí eu ainda acrescento mais. O crédito desenfreado, ele é o causador de nós termos hoje 78 milhões de consumidores endividados. Desses, 43 milhões de superendividados. Houve uma alteração ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor em 2021, onde nós conseguimos a aprovação da lei do superendividado. E nessa modificação ao CDC, houve a responsabilização dos bancos, das instituições financeiras, de trabalharem esse crédito de forma responsável. Por quê? Muitos consumidores, eles têm o cartão de crédito e eles imaginam que aquilo ali faz parte do seu orçamento doméstico. O cartão de crédito é para uma emergência, mas as pessoas utilizam como se fizesse parte da renda. Aí quando vem perder uma gratificação, perder um emprego, um problema de saúde, ou mesmo uma separação, aquele consumidor ele fica numa situação caótica. E os bancos e essas instituições contribuíram para isso. Mas na hora de oferecer é fácil. E aqueles empréstimos que ainda é pior, que o consumidor nem pediu e caiu na conta dele. Nós estamos tendo um entendimento de amostra grátis. Como diz lá no Código de Defesa do Consumidor, aquele banco que depositou na conta do consumidor sem solicitação nenhuma, e o consumidor, quando ele quer devolver, é cobrado, ele nem pediu, nem usou, e para devolver, ele ainda vai ficar devendo ao fornecedor. Então, nós estamos vigilantes. Caso a caso, nós estamos tratando. De âmbito nacional, isso, a semana retrasada, passou no Fantástico, os empréstimos consignados, né? Nós temos a CP nesse aspecto. Nós temos um trabalho sempre, todos os dias, é a tristeza de chegar nas portas do PROCON aquele consumidor desavisado, aquele consumidor que não tinha um orçamento doméstico, que não tratava das suas finanças de forma responsável e que, sem querer, ele entrou naquela bola de neve. Então, é importante que o consumidor entenda, e para isso a gente já tem outra universidade também orientando o consumidor na sua, como se sobrou algum dinheirinho, como é que você vai aplicar, nós temos vários trabalhos gratuitos voltados dentro do órgão para atender a população. E, inclusive, para orientar esse consumidor como é que ele deve tratar o seu dinheiro. Porque é uma conta matemática. Você não pode ir sobrando um pouquinho ali, porque aquela bolinha de neve, apesar de haver mudança na lei que trata do cartão de crédito, que aí, de uma certa forma, antigamente era aquela bola de neve, não era? Você devia, não, vou pagar um mínimo, quando você esperava, estava absurdo. Hoje em dia, desde 2017, o que é que diz a lei? A lei diz, chegou 30 dias, você não pagou, nos próximos 30 dias, o branco ele já parcela para você. E o que você pode só acordar com ele é na quantidade de parcelas.
mas não existe aquela possibilidade mais daquele crédito rotativo. E o consumidor ele tem que ficar muito atento. Teve dúvidas? Procura o PROCON mais próximo, para que nós possamos auxiliá-lo, para que nós possamos instruí-los e dizer, pessoal, cartão de crédito, esses empréstimos, você serve para quando você está com um problema emergencial e você possa fazer para se socorrer. Mas no dia a dia, tem que buscar trabalhar com o que você ganha. Porque só assim, você sempre poupando, Sandrinha, um pouquinho, você vai poder idealizar viagens ou comprar alguma coisa. Porque muitas das vezes a forma como é ofertado para o consumidor, aquele desejo de consumo de uma TV, de um celular, aí divide em várias suaves prestações. Aí diz, cabe no seu bolso. Você já olhou o preço final que isso está custando? Essa informação, como eu digo, de forma clara, precisa e ostensiva, faz a diferença. E se não for assim, está ferindo o CDC. Então, cabe PROCON, fique atento, porque eu sempre digo, a principal dor é a dor do bolso, mas principalmente quando a gente não tem o controle financeiro e o dinheiro sai sem a gente fazer aquela, eu diria, matemática necessária todos os meses para que nós possamos honrar os nossos compromissos sem empurrar com a barriga e, consequentemente, aumentando os juros. Dentro de instantes, nós estaremos de volta com o terceiro bloco, conversando com a superintendente do PROCON estadual da Paraíba, a senhora Kessia Liliana. Dá gosto de ver como a Praça de Intermares ficou linda, com espaço para esportes, playgrounds e muito mais. Esse lugar faz bem pra gente, pro corpo e pra mente. Tem mais! O Parque Paraíba 3 já foi entregue, o 4 tá quase pronto e a Praça de Cruz das Armas também. Eu tô em casa, saio, vou caminhar tanto à noite como pela manhã, bato papo, faz amizade. Viu aí? Esta é a qualidade de vida do governo da Paraíba. É o seu futuro que está chamando e a melhor forma de atender é investir em você. Há 25 anos, o Uniesp junta tradição e inovação e já transformou a vida de mais de 40 mil alunos. Campus amplo e agradável, mais de 30 laboratórios modernos e equipados. Conceito máximo no MEC. O Uniesp é a melhor experiência universitária para você. Escolha sua graduação ou pós. Uniesp 25 anos, sempre mais. O governo da Paraíba investe cada vez mais na modernização da saúde. Por isso, cuida melhor da nossa gente. Hoje, os hospitais estão informatizados e equipados. Isso ajuda a salvar vidas. Com o Projeto Omar, todos os hospitais da rede estadual estão se conectando e compartilhando o histórico de cada paciente. O atendimento ficou mais rápido e preciso porque todas as informações do paciente acharão no sistema. Aí sim, este é o cuidado do governo da Paraíba. A vida é o mundo em movimento e a beleza está por toda parte. Nas grandes e nas pequenas coisas que a gente vê. A beleza da vida está em você e nas pessoas que você ama e cuida. E o que nos move? O amor pelo que a gente faz. É o que nos move para fazer diferente e melhor. Bem-vindo ao HBOL, o mais moderno hospital de olhos da Paraíba. Atendimento humanizado e a tecnologia dos grandes centros médicos do país. Agende a sua consulta 3022 5050. HBOL, você nunca viu igual. Nesse terceiro bloco do Norte Debate, nós vamos voltar a conversar com a superintendente do PROCON da Paraíba, a doutora Kessia Liliana, dizendo a você que é um prazer estar nas regiões do Sertão e Brejo da Paraíba. Estamos em Guarabira, por exemplo, no canal 10 da LM Telecom. Um abraço a todos os guarabirenses, toda a rainha do nosso Brejo. Cajazeiras, a terra que ensinou a Paraíba a ler. Em Cajazeiras, canal 44 da Netride.
E também em Catolé do Rocha estamos chegando na TV Ao Sol. Souza e região, a terra dos dinossauros em Souza. Nós estamos com o canal 10 da WR Link. Em breve, muito mais cidades também com a nossa TV O Norte. O Sistema Norte também com o canal no YouTube. Para o mundo inteiro, nas plataformas digitais, estamos no YouTube e também no sistemonorte.com.br para a Grande Campina e para a Grande João Pessoa. Hein? Estamos conectados. Perguntas para o terceiro bloco com a superintendente do Procon Estadual. Tem uma palavra sedutora chamada promoção. Mas o consumidor parece que perdeu a confiança nessa palavra tão sedutora. Tem gente que só acredita, Sandrinha. É no Magazine Luiza? Então confia, é promoção mesmo. É não sei de onde, mas quando no shopping tal, promoção, por que essa palavra promoção perdeu a atração do consumidor? Olha, João Por que mentem tanto? Olha, João Costa, toda vida que existir uma promoção e que não se configure essa real promoção, é uma publicidade enganosa. Isso é muito comum na Black Friday, né? E nós temos aqui na Paraíba duas legislações, duas leis que tratam da matéria. Por exemplo, uma diz que quem for participar da Black Friday, que não é obrigatório, ela deverá afixar, ou mandando para o jornal de circulação, ou para os órgãos de defesa do consumidor, a lista daqueles produtos que vão estar na promoção, dizendo a quantidade que tem em estoque e quanto é que está aquele preço. No dia da Black Friday, quais são os produtos que estarão na Black Friday. E no dia, ela deverá disponibilizar quanto era e para quanto ficou. Pois bem, o Procon do Estado, ele faz tanto pesquisas antecipadas virtuais nos grandes sites, como também presencial. E aí, 2017, que a lei é de 2017, 2018, 2019, 2020, a gente, com esse trabalho constante, a gente conseguiu detectar que algumas empresas, principalmente as grandes, elas mantinham o preço, e a gente tem esse estudo, por exemplo, a gente determinou que iria fazer na terça-feira. Toda terça-feira a gente faz a pesquisa dos mesmos itens naqueles sites. E a gente tinha uma evolução. Eu fazia isso não por um mês, eu fazia por 3. E aí a gente verificava se era Black Friday ou Black Fraud, né? Então, automaticamente, a gente já saía da feira. Aqueles itens, agora você imagina aí o universo. Digamos, a gente fazia em cima de 500 itens. Mas o universo de consumo é extremamente elevado, né? Então, aqueles que a gente conseguia detectar, já ia automaticamente o auto de infração. E era difícil aquela empresa justificar por que é que ela vinha com preço baixo, aí ela levava e baixava de novo. Esse truque é recorrente? Não, não é mais. Era comum, não é mais. Por quê? Porque a multa por você falsear essa publicidade, ela é de mais de R$60 mil. Salvo engano, é 62, que é em cima de UFRE. Então, é um valor extremamente alto. Aí, quando foi determinada vez, eu encontrei, olha, o Procon quer fechar o estabelecimento. De forma alguma. O Procon, ele quer sempre orientar para que se respeite o consumidor. Mas, quem resolve não respeitar, aí é autuado se a gente passar e a gente encontrar aquela violação. Tem outra lei também que fala de promoção, também da Black Friday, que ela diz o quê? Quem participar da Black Friday deverá manter o histórico dos últimos 90 dias, os 3 meses anteriores à Black Friday, para que o consumidor entenda. Realmente é uma promoção. Por quê? Você dizer que o valor é X, você dizer que na promoção ela subiu para voltar ao preço normal, não é promoção. Sem contar que nos mais outros diversos itens, como por exemplo, até no supermercado, você vai encontrar lá, produto em promoção. Se está lá escrito promoção, tem que ter o DI
por. Se o PROCON passar e não tiver dessa forma, é autuado. Porque o consumidor ele tem que saber quanto é que era e quanto é que está. Até porque, muitas das vezes, João, os consumidores eles começam a tirar print. Eles mesmos começam a guardar. E a gente sempre orienta, consumidor, você vai comprar virtual, olha o site se tem um cadeado de segurança, olha a opinião de outros consumidores, se foram bem recebidos, se receberam a mercadoria, olhe tudo isso. Por quê? Porque guarde, vá printando tudo que você está dialogando com essa empresa. Quando o consumidor, ele tirou foto, ele guardou a nota fiscal e ele está lá dizendo que está em promoção e ele não consegue comprovar essa promoção, se ele disser promoção de 20% e o valor da semana anterior era outro, ele vai ter que comprovar através de nota fiscal que realmente ele comprou mais caro, por isso ele está vendendo naquele valor. Por quê? Se isso não ocorrer, dá o direito ao consumidor de exigir o cumprimento forçado da oferta. Então, tem que sempre se pautar pela legalidade, pela boa-fé. Ninguém, na ânsia de fazer com que o consumidor se aproxime, pode induzi-lo a erro. Então, as promoções, elas têm que ser feitas da forma mais clara, precisa e ostensiva ao consumidor, para que ele identifique imediatamente que aquilo é uma promoção. E sempre, quando o consumidor tiver dúvida, busque seu fornecedor. Se ele se recusar ou não comprovar, aí busque o PROCON mais próximo. A senhora está dizendo, então, que os consumidores hoje em dia estão mais espertos. Eles muito mais. Né, são evoluídos com relação às promoções, aos preços. É bom porque quem está nos assistindo agora não são só os consumidores, não. Né? Vendedores, as pessoas que têm, os lojistas também, acompanhando, sabendo que os seus consumidores são pessoas muito diferentes de anos atrás. A senhora é muito experiente, há 8 anos à frente do PROCON estadual, e pode falar um pouquinho da evolução do consumidor para a gente. Olha, e da esperteza das empresas também. O consumidor está mais bem informado e as empresas mais espertas com a tecnologia, usando inclusive das operadoras de pacotes da tecnologia para encher o saco do consumidor diariamente com 8, 10, 15 chamadas, não só mais com aquele código 11, né, Sandrinha? Mas tem vários códigos do Brasil inteiro hoje, códigos da Paraíba, de empresas de fora que compram essa tecnologia e ficam importunando os consumidores diariamente. Olha, Murilo, eu diria o quê? Que o consumidor de hoje, cada vez mais, ele é consciente. Ele reivindica. Antigamente, no início do código, o consumidor começou a ter noção. Eu tenho direito, que antigamente a gente só tinha prejuízo. Hoje, o consumidor já chega ao PROCON dizendo, olha, eu quero... Às vezes ele pensa que tem mais direito do que ele tem, né? Mas é necessário essa informação. Para que o consumidor, por isso também, que a gente sempre distribui exemplares de códigos, toda empresa ela é obrigada a ter um exemplar do código em local de fácil acesso, para que se o consumidor tiver dúvida, ele vá lá folheá-lo. Né? Tem uma lei federal que diz não ter o código é uma multa de R$ 1.036. Então, é importante para massificar, e ele não precisa comprar aquele de livraria, não. Ele pode imprimir, contanto que esteja não dentro da gaveta, mas no local de fácil acesso ao consumidor. E aí você já traz outra situação, os telemarketings. Né? Aquele abuso ao consumidor, né, das empresas de ficarem insistentemente importunando esses consumidores. Nós temos, desde o ano passado, o 0303, que é um prefixo que quando o consumidor vai atender o telefone, que já tem o 0303, ele já sabe que isso é telemarketing. Tem o telemarketing ativo e o passivo. Né? O ativo é quando ele está oferecendo. O passivo é quando ele está ligando para lhe cobrar. Então, se ele estiver ligando dentro daquelas especificações, sem ser lhe importunar em local que lhe coloque em constrangimento nem nada, ele pode fazer. Mas o ativo, que é aquele que liga ofertando ao consumidor, também não pode. Se entrar lá no site do PROCON, diz denúncia telemarketing. Todas essas empresas que ligam para o consumidor, se não tiver aquele 0303, que você já pode bloquear, ou você pode recusar a ligação, ou mesmo
excluir, você vai, ou atender, você vai poder denunciar no PROCON. Se você entrar no site Não Perturbe do PROCON, você entra, tem tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica, você entra, se cadastra e dentro, após 30 dias, todas as empresas que ofertam, participam de telemarketing aqui no estado, elas têm que entrar no nosso site e verificar quais são os números que estão cadastrados. Sandrinha, se após 30 dias essa empresa ainda insistir em ligar para você, aí você vai lá no denúncia telemarketing, você bota os dados e o PROCON abre um procedimento contra essa empresa e vai multá-la. Porque só assim é que a gente vai chegar ao fim, esse aperreio que é essas empresas ligando, ofertando serviço. Tinha uma que dizia, doutora, mas a senhora ganhou. Qual é a parte que você entendeu que eu não quero? Graças a Deus, através desses conselhos de usuários, do qual o PROCON faz parte, é que a gente já evoluiu, junto com a Anatel, até chegar ao 0303, para que o consumidor já identifique e ele não seja importunado. Falamos, a senhora falou agora há pouco, bem rápido, sobre propaganda enganosa. Eu lembrei de um caso, há pouco tempo, de uma pessoa bem simples que me procurou e disse que havia comprado um produto, por exemplo, vou aqui arredondar para que a gente fique mais, o exemplo fique mais claro, R$1.000. E ela disse, olha, anunciou R$1.000 e as prestações do carnezinho ainda, que lojas ainda tem isso, estão vindo para mim diferente no cartão de crédito. E aí eu fui procurar ver, a propaganda era mais ou menos assim, telefone celular, R$1.000 ou 10 prestações de 120. Quer dizer, ela como se o trocadilho, ela não informasse que ao parcelar em 10 vezes tem juro embutido. Isso é uma propaganda enganosa, ela tem que especificar que ali tem juros. Com certeza é uma propaganda enganosa. Ela tem que colocar o valor do juro, quanto é o valor final. É assim que diz o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. A informação ela tem que ser clara, precisa e ostensiva. E se não for assim, ela está ferindo o CDC. João, até para empréstimos isso, né? Exatamente, João. Até para empréstimos é necessário que se informe tudo ao consumidor. Então, o consumidor ele não pode ter dúvidas do que é que ele está contratando. Essas empresas elas têm que entender que elas precisam respeitar o direito mais basilar do consumidor, que é o direito à informação. Quando a informação é prestada antecipadamente, de forma inequívoca, aí o consumidor ele não vai ter o que reclamar. Mas se assim não for, sempre vai ser entendido da melhor forma para proteger aquele consumidor. A senhora é do PROCON estadual. Quando o PROCON vai para o sertão, vai sozinho ou vai com a vigilância sanitária, com o Inmetro, com todos os órgãos de fiscalização, porque o abuso é tremendo. Nós temos tanto operações individuais, que a gente chama de Operação Caravela, que é percorrendo toda a Paraíba, e nós temos algumas operações conjuntas, que é Ministério Público, IMEC, Vigilância Sanitária. Geralmente a gente, por exemplo, início de ano, a gente tem a Operação Verão. A gente já prepara, desde dezembro, onde é o maior número de acesso dos consumidores. É na parte de lazer, bares, restaurantes, hotéis, pousadas. Então, nós fazemos aquelas fiscalizações conjuntas, ou sempre que requisitados, a gente sempre trabalha de forma a dar maior proteção. Mas em nada invalida cada órgão fazer as suas fiscalizações. O IMEC sempre faz as fiscalizações deles, as vigilâncias sanitárias, tanto a AGVISA do âmbito estadual, como as visas municipais e os PROCONs. Daqui a pouco teremos o quarto e último bloco conversando com a superintendente do PROCON estadual, doutora Kessia Liliana, falando agora no próximo bloco sobre o preço que é defender o consumidor. O governo da Paraíba criou uma força-tarefa para aumentar a segurança em escolas públicas e particulares do estado.
As ações incluem rondas policiais, monitoramento de redes sociais e implantação de protocolos de segurança. E também um canal para denúncias, o Escola Segura. Se você receber mensagens com ameaças, não passe adiante. Ligue 197 ou acesse o site e informe as autoridades. Paz nas escolas, tarefa de todos. Governo da Paraíba. A vida é o mundo em movimento. E a beleza está por toda parte. Nas grandes e nas pequenas coisas que a gente vê. A beleza da vida está em você e nas pessoas que você ama e cuida. E o que nos move? O amor pelo que a gente faz. É o que nos move para fazer diferente e melhor. Bem-vindo ao HBOL, o mais moderno hospital de olhos da Paraíba. Atendimento humanizado e a tecnologia dos grandes centros médicos do país. Agende a sua consulta 3022 5050. HBOL, você nunca viu igual. Tava difícil demais para mim enxergar. Fiz a cirurgia, eu abri o olho, eu já vi tudo. Falei, eu disse, Deus é maravilhoso, estou enxergando. Esperei muito por esse dia, agora é só olhar para frente e ser feliz. É isso que o Opera Paraíba faz. Acaba com a espera das cirurgias e transforma vidas. Já foram realizadas mais de 38 mil cirurgias. Só este ano foram mais de 7 mil, superando todas as metas. O Opera Paraíba já salvou milhares de vidas e hoje é um programa referência no país. Viu? Esta é a saúde do governo da Paraíba. É o seu futuro que está chamando e a melhor forma de atender é investir em você. Há 25 anos, o Uniesp junta tradição e inovação e já transformou a vida de mais de 40 mil alunos. Campus amplo e agradável, mais de 30 laboratórios modernos e equipados. Conceito máximo no MEC. O Uniesp é a melhor experiência universitária para você. Escolha sua graduação ou pós. Uniesp 25 anos, sempre mais. Os investimentos do governo da Paraíba em segurança estão deixando a nossa polícia mais preparada e a nossa gente mais protegida. A sensação de segurança faz parte do trabalho da Polícia Militar. Quanto melhor a sensação de segurança, mais satisfeito fica o policial militar. Com novos veículos de busca e salvamento, equipamentos e tecnologia, os policiais e bombeiros estão trabalhando com mais eficiência e agilidade. A evolução é constante, por isso a população se sente mais segura. Aí sim, esta é a segurança do governo da Paraíba. Estamos de volta aqui com o Norte Debate, com você nas plataformas digitais, nossos streams para Campina Grande e João Pessoa, a Grande João Pessoa. Estamos no sistemanorte.com.br e também no canal do YouTube para o mundo inteiro, para você acompanhar o Norte Debate. Chegamos a Cátonga do Rocha, claro, Cajazeiras, também Souza e Guarabira do Brejo da Paraíba, com os canais fechados. Nós estamos, por exemplo, na cidade de Guarabira, no canal 10 da LM Telecom, na cidade de Souza e região, pelo WR Link, com o canal 10 também, e em Cajazeiras, canal 44, pela Netline. Cátonga do Rocha, estamos chegando com o sinal da TV ao Sol. Saudações sertanejas, em nome do nosso Diego Amaranto, o presidente do Sistema Norte. Estamos voltando agora com o último bloco, Sandrinha, para conversar agora sobre outros temas também, claro, encerrarmos esse bate-papo, mas com um questionamento muito importante sobre o acesso do consumidor às informações do PROCON. Pois é, importante a gente saber os canais, né? Será que tem como falar pelo WhatsApp, pelo Instagram, né, que são os mais populares? Tem essa forma, doutora? Com certeza, Sandrinho. O consumidor ele pode nos procurar através do WhatsApp 98618-8330, através do 151, que recebe ligação de celular, é o nosso 0800 151, para todos os PROCONs do Brasil, os estaduais. Pode também nos procurar no Instagram, Facebook e Twitter, ou em qualquer uma das nossas 22 unidades. O consumidor acessando o nosso site procon.pb.gov.br, lá tem pesquisas de preços, lá tem informações as mais diversas, educativas, lá tem todos os núcleos existentes de PROCON na Paraíba, como também os PROCONs municipais. Hoje a Paraíba ela tem
12 PROCONs municipais e tem 22 unidades do PROCON estadual para atender a população paraibana. Gostaria que a senhora saísse um pouquinho do perfil técnico da gestora do PROCON em si, já tanta experiência nessa área, 8 anos do PROCON estadual e quase 3 décadas nessa experiência que eu imagino que seja um tanto quanto espinhosa, que é de defender o consumidor. O direito do consumidor em si tem um preço pessoal muito alto? Sim, olha, eu comecei trabalhando na defesa do consumidor. À época, sou funcionária pública de carreira, quando Odon Bezerra ele foi para o PROCON, né? E como sou funcionária de carreira, lá estava, auxiliei, né, criação do PROCON municipal de João Pessoa, outras unidades de PROCON, então tive toda a minha trajetória, ele saiu, eu lá continuei como funcionária pública e tive em 2015 a oportunidade de retornar, até porque durante todos esses anos, só 4 eu passei afastada do PROCON, e tive a oportunidade de lá retornar enquanto a superintendente do órgão. Desde então, o PROCON, graças a Deus, ele é exemplo de organização, de transparência e de trabalhos voltados tanto à educação como à harmonia entre as partes. Eu acho que esse é o principal trabalho do PROCON, harmonizar entre os fornecedores e consumidores para que exista equilíbrio nessas relações de consumo, que muitas das vezes o consumidor é que pega a parte mais frágil. Que bom que a senhora é funcionária de carreira, porque os PROCONs geralmente servem de trampolim, né? Odon, que era do PROCON, foi para a OAB e agora é vereador, foi para a federal. Não sei quem foi para o PROCON municipal e foi para vereador e depois para deputado. Eu pergunto para a senhora, não é trampolim? A senhora é só funcionária de carreira ou sonha com a política? De forma alguma. Não tenho nenhum sonho com a política, não. Eu sou um técnico, né? Odon também é um funcionário público de carreira. Ele hoje está vereador, mas ele é funcionário bem antes de mim. Nós temos um equilíbrio, uma harmonia dentro de casa. A defesa do consumidor é uma bandeira que foi descoberta na nossa família quando do nascimento de minha filha, quando eu estava gestante de minha filha Renata, nós tivemos um problema com o plano de saúde. Foi quando Odon, enquanto advogado, se debruçou sobre o tema e começou a descobrir o Código de Defesa do Consumidor. Posteriormente, ele sempre trabalhou ligado à política. Ele era o chefe de gabinete à época do deputado Afrânio, e houve o convite, quando ele foi para a Secretaria de Segurança, se eu não me engano, e Odon foi para o PROCON municipal. E de lá ele desenvolveu um trabalho, né, na divulgação do Código de Defesa do Consumidor. Enquanto funcionária pública, eu o acompanhei. Ele sai, ele vai para a OAB, né, mas nunca deixou de ser funcionário público. E hoje ele está vereador. Da minha parte, eu não tenho eu acho que esse meu amor pela defesa do consumidor foi plantado em conjunto. Nossa família tem esse carinho especial. Quando em 2015 fui convidada, foi por ele, quando o PROCON do Estado estava praticamente de portas cerradas, e ele me pediu. Então eu fui por um pedido pessoal dele, pelo amor que nós tínhamos à defesa do consumidor. Até porque uma característica muito nossa, eu já tinha colocado meu amor dentro de uma caixinha pela defesa do consumidor, disse, já dei minha contribuição. Né? E quando o PROCON estava naquela situação difícil, praticamente encerrando as portas, ele me pede para eu retornar e para desenvolver um trabalho lá. E lá estou, há 8 anos, dizendo de público que nunca tive nenhuma interferência, igualmente a ele. Sempre desenvolvemos um trabalho de harmonia, um trabalho sério, voltados e focados na lei. Né? O PROCON, ele é aquele órgão que ele vai exigir o cumprimento da lei. Isso já facilita para a gente. Né? Então, é um trabalho, não é espinhoso. Por quê? Embora nós estejamos sempre em litígio para proteger o consumidor, o nosso principal salário é a gente ver aquele seu José, Dona Maria, seu João,
que todos os dias nós ajudamos e todos os dias tem essa gratidão. Então, não é o salário financeiro, mas é o salário de você saber que você ajudou. Quantas pessoas nos ligam, como foi dito até aqui no intervalo, e uma ligação, um contato, uma forma de intermediação resolve a vida do consumidor. É o chamado salário emocional. Exato, moral. Moral. Eu não diria nem emocional, é o salário moral. Por exemplo, eu sempre digo, fazer mutirão de renegociação de dívidas. Nós vamos amanhã iniciar o 50º mutirão, praticamente em 4 anos. Né? Então, isso é o quê? Quando a gente vê as pessoas satisfeitas, as pessoas chorando de alegria, né? Então, esse é o salário moral. É você saber, Murilo, Vieira, Sandrinha, João, que nós fizemos a diferença naquilo. Eu sou um servidor público de carreira, que honro servir ao público. Eu sempre digo, enquanto eu não tiver essa disposição, a hora que for, de servir, eu devo ser trocada. Então, agradecer a confiança e dizer que nós estamos no PROCON para ajudar o consumidor. Fala um pouquinho ainda de pandemia, né? Falamos lá atrás, vamos retomar. Estamos saindo da pandemia, né? Estamos saindo, graças a Deus. Quais foram os desafios? E houve realmente algo novo em termos de defesa do consumidor para o PROCON que a pandemia trouxe ou deixou de legado? Olha, com certeza, Vieira. Nós sentimos com a pandemia quando o governador, no dia 16 de março, ele disse que os órgãos, todos, o Serviço Público Estadual, deveria recuar, né, trabalharmos de forma remota. Com 24 horas, nós já tínhamos esse WhatsApp. Né? 24 horas, nós já estávamos na frente da maioria das empresas, grandes empresas, inclusive de telefonias, atendendo o consumidor de forma remota. E comandar a fiscalização, comandar o órgão todo remoto, foi uma dificuldade. Mas, graças a Deus, muitas reuniões, eu acho que foi o período que eu mais trabalhei na minha vida. Às vezes, 2 horas da manhã ainda tinha gente, porque com a pandemia parece que o povo perdeu a noção, né? Era de madrugada, era o tempo todinho. E sempre eu estava vigilante e atenta, né? E o legado, né? O legado da gente entender que cada vez mais a gente pode estar próximo, mesmo estando distante. A abertura desses canais, como o WhatsApp, que possibilitou, nós não retiramos. Nós temos a oportunidade do consumidor tanto ir presencialmente, como remotamente através do WhatsApp, deixa esse legado de estarmos cada vez mais próximos, seja através da plataforma consumidor.gov.br, seja através do WhatsApp web do PROCON, para que o consumidor ele possa tanto reclamar presencialmente como virtualmente. Gostaria de encerrar com um questionamento cunho mais afetivo e efetivo na relação que a família Bezerra tem com o direito do consumidor. A senhora me falava agora há pouco que há cerca de 30 anos, com o nascimento da sua filha, essa semente foi plantada no seu coração, praticamente, aí, com relação ao direito do consumidor. Depois foi colocado esse amor numa caixinha durante esses 4 anos. E falamos também do salário moral, a gratificação do seu José e da Dona Maria terem seus direitos atendidos, e a realização sua, de seu esposo também, nesse sentido, quando essas demandas são atendidas. Falamos também de um não sonho com a política partidária. Mas qual é o seu sonho para essa caixinha do salário moral, no fundo das suas emoções, para o futuro do consumidor aqui na Paraíba? Olha, meu sonho é que o consumidor seja respeitado. Que nós não precisemos ter um órgão de proteção e defesa do consumidor punitivo para que esses consumidores sejam respeitados. É para isso, para a harmonia que nós sempre trabalhamos. De mostrar aos fornecedores que eles também são consumidores. Né? Então, a gente tem sempre esse equilíbrio de sentar, de dialogar, de conversar, de incluir. Porque, afinal de contas, todos nós somos consumidores. Os fornecedores também são consumidores. Então, esse respeito, essa boa-fé, é a marca que eu gostaria de deixar sempre, é o nosso estilo de ser. Né? Portas abertas, que o consumidor ele seja respeitado, que as empresas também encontrem o eco no PROCON,
para que possam auxiliá-lo e aí a gente encontre sempre soluções satisfativas para o consumidor. Eu espero, o código está completando 33 anos, que eu acredito, inclusive, que o motivo da gente estar sempre ainda olhando precificação, olhando prazo de validade, olhando a informação, seja decorrente do número de rotatividade existente entre essas empresas, porque está mais do que massificada a informação. E, infelizmente, nos PROCONs ainda chegam coisas simples. Doutora, do jeito que a economia vai, corremos o risco de termos de volta os fiscais do Sarney, lembra? Olha, todo consumidor, ele é o fiscal. Ele é a pessoa mais importante que existe, é o consumidor. Não, os fiscais fechados no mercado. O fiscal de Sarney, né? Então, é importante que cada um entenda que eu posso reclamar, eu posso reivindicar. Não precisa ir com grosseria, não precisa ir com nada, mas quando você tem a consciência do seu direito, e aí eu convoco a todos, olhe lá no site do PROCON, como eu disse, tem várias matérias para que o consumidor ele possa reivindicar e ele possa ser atendido. E quando não for possível, busque o PROCON mais próximo. Muito obrigado, Sr. João Costa, Sandrinha Macedo. Essa é mais uma edição do nosso Norte Debate. José Vieira, até a próxima. Agradecer aqui especialmente a nossa convidada de hoje, doutora Kessia Liliana, pela presença com muitas informações aqui do nosso consumidor da Paraíba. Eu aqui agradeço a você, Murilo, Vieira, Sandrinha, João, dizer a você que está nos assistindo que busque reivindicar os seus direitos e através de informações como essas, você busque se empoderar e reclamar, porque essa é a melhor solução. Forte abraço. O Norte Debate sempre com grandes convidados para levar boas informações, bons conteúdos até você. Um abraço. Dá gosto de ver como a Praça de Intermares ficou linda, com espaço para esportes, playgrounds e muito mais. Esse lugar faz bem pra gente, pro corpo e pra mente. Tem mais, o Parque Paraíba 3 já foi entregue, o 4 está quase pronto e a Praça de Cruz das Armas também. Eu tô em casa, saio, vou caminhar tanto à noite como pela manhã, bato papo, faz amizade. Viu aí? Esta é a qualidade de vida do governo da Paraíba. É o seu futuro que está chamando e a melhor forma de atender é investir em você. Há 25 anos, o Uniesp junta tradição e inovação e já transformou a vida de mais de 40 mil alunos. Campus amplo e agradável, mais de 30 laboratórios modernos e equipados. Conceito máximo no MEC. O Uniesp é a melhor experiência universitária para você. Escolha sua graduação ou pós. Uniesp 25 anos, sempre mais. O governo da Paraíba investe cada vez mais na modernização da saúde. Por isso, cuida melhor da nossa gente. Hoje, os hospitais estão informatizados e equipados. Isso ajuda a salvar vidas. Com o Projeto Omar, todos os hospitais da rede estadual estão se conectando e compartilhando o histórico de cada paciente. O atendimento ficou mais rápido e preciso porque todas as informações do paciente acharão no sistema. Aí sim, este é o cuidado do governo da Paraíba. A vida é o mundo em movimento e a beleza está por toda parte. Nas grandes e nas pequenas coisas que a gente vê. A beleza da vida está em você e nas pessoas que você ama e cuida. E o que nos move? O amor pelo que a gente faz. É o que nos move para fazer diferente e melhor. Bem-vindo ao HBOL, o mais moderno hospital de olhos da Paraíba.
Atendimento humanizado e a tecnologia dos grandes centros médicos do país. Agende a sua consulta. 3022 5050. HBOL. Você nunca viu igual.